Assim, eu fico muito triste, muito preocupado, cara, porque, de novo, o Brasil tem uma chance muito grande. No Na máximo história. no máximo vai ser a mesma coisa do boom das commodities. Vai Na dar uma história, o graninha Brasil, extra, cara, sempre teve essa chance, entendeu? A chance queima sempre, tudo. sempre apareceu pra gente. Não, a terra rara é uma commodity. Não é uma commodity? Terra É. rara? Não. A gente vai continuar sendo um país agroexportador. Ué. E exportador de commodity. Seja agro, seja mineral, o que seja. Ah, não, Vai ser isso. vai continuar. Mas por quê? Porque não quer desenvolver? Porque não pode? Porque não tem? Porque tem jeito, cara. Eu falo qual que é o meu plano aqui. Pega a galera, manda pra China, copia o que os caras fazem cara, e traz pra cá. Entendeu? E replica. Traz o chinês aqui, entendeu? Só que aí não pode, por quê? Porque a China não vai deixar a gente lá, porque a gente tá aqui com o papo com o Trump, ué. É que, assim, existe uma diferença também cultural, né? O chinês, ele poupa demais, né? O diferente do brasileiro, o povo oriental tem uma cultura de poupar. Tanto o governo, quanto o indivíduo. Né? A gente não poupa, a gente não tem poupança. Tudo que a gente vai fazer aqui, a gente não tem grana. A gente tem que pedir emprestado. Só que se a gente pede emprestado e a gente não tem confiança, o que acontece? O juro sobe. Então a gente não tem dinheiro, eu preciso pedir dinheiro pra você. Só que você não confia em mim. Então a recompensa tem que ser muito grande porque você vai alto risco. Então a gente fica nessa armadilha, cara. A gente não tem poupança, a gente precisa pedir dinheiro, só que na hora de pedir dinheiro eu não te dou confiança, então eu pago caro e a gente aumenta a dívida. É isso que a gente faz. Né? Então, o Brasil tá nesse ciclo horroroso. A boa notícia é que até eu tô falando aí questão de juros, como os juros, ele é o preço do futuro, vamos chamar assim, é o preço do dinheiro no futuro. Você consegue jogar ele para baixo de uma forma relativamente rápida. Se eu dou bons sinais, ele desce rápido os juros. Sim, claro. Né? Não é uma coisa tão... Você aumenta a confiança, né? Exatamente. Se eu começo a passar sinais, eu vou ser sério aqui, eu vou pagar minhas contas, eu tenho um plano que está sendo executado, os juros baixam rápido. O problema é que a gente não tem o plano. A gente nunca teve o plano. Né? A gente sempre ficou a refém de coisas imediatistas. Né? Então... Esse é o problema, né, cara? Esse é o problema. Vocês aí, perguntando aí pra galera da missão agora aí. Vocês têm uma ideia de não ser tão imediatista assim. Porque existe o plano, existe coisa que dá pra fazer em curto prazo, mas boa parte das coisas fazer em longo prazo. Sim. Porque é uma coisa que não vai te dar... Vamos supor que vocês elegem o Renan o ano que vem. Por exemplo, mexer com terra rara. Não é um negócio que em 4 anos você faz. Esse negócio demoraria, sei lá, uns 10 anos. O plano lá do Vietnã, por exemplo, é de 10 anos, entendeu? Só que 10 anos pode ser que não seja ele mais presidente. Não, mas aí existe uma coisa que é o seguinte, Sérgio, existem alguns tabus no Brasil, né? O primeiro deles é o seguinte, é acabar com o crime organizado. É um tabu. Isso é uma coisa imediata. Chegou, deu recado, você vai se tornar uma referência não só no Brasil, mas na América Latina. Fazendo isso, você acabando com um privilégio, porque assim, a partir do momento que você é um líder forte, irmão, você entrou, você acabou com o crime organizado, as pessoas te amam. É um Bukele da vida. Você tá com aprovação, sei lá, de 80 e tantos %. Você vai cortar privilégio político, você vai ver político centrão votando porque tem que votar. Se você faz isso, você consegue mostrar uma seriedade institucional e popular que te permite fazer um plano de 8 anos. Pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer, beleza, vamos agora usar essa força política tem uma frase até de um cara que falou o seguinte, o capital político, diferente do capital de dinheiro, você só tem uma coisa a fazer com ele, que é gastar. Você não investe, porque senão ele perde, ele não se multiplica. Então, se você tem capital político, você gasta o capital político. Estou com capital político, resolver um problema ardente da população brasileira. Estou com esse capital político gigantesco. Então eu vou resolver um agora que vocês não estão enxergando. Eu vou usar esse capital político para fazer um plano de reforma tributária, reforma trabalhista, que pode até ser impopular no primeiro momento, mas ele vai dar um direcionamento fodido. E aí eu vou te falar uma coisa. Se você consegue dar um passo nessa direção e o dinheiro começa a vir, você não retroage. Porque, por exemplo, quando o Temer fez a reforma trabalhista, ele fez a PEC do teto, ele fez a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela foi muito impopular. Ela doeu, ela foi um negócio ardido pro governo. Né? E não sei se você vai lembrar, logo depois teve um escândalo do Temer, que era um negócio lá dos portos, não sei o que lá, que teve o Joesley, o Temer perdeu o capital político dele, gastou nisso, não fez a reforma da Previdência. Nem assim a reforma trabalhista caiu. Continua, né? Por quê? Porque deu aquela segurada nos processos trabalhistas, deu um boomzinho de produtividade, a galera disse, porra, legal, vamos nesse caminho. E aí a oposição não teve força para revogar. Tanto que o Lula hoje é presidente, e ele não revoga porque ele sabe que isso é necessário. Se você tem um presidente que chega
e dá um sinal imediato de resolução de problemas rápidos, ardidos, e usa esse capital político do jeito certo, não para ser um populista, mas você não retroage. Então a nossa esperança é essa. E aí tem uma outra boa notícia também, Sérgio. Por isso que a gente fala que o futuro é glorioso. Se você estuda a humanidade, você vai ver que as grandes revoluções, elas não são feitas de baixo para cima, não é assim. Você tem um grupo obstinado naquilo que chega ao poder e faz. E de repente muda. O Kurzweil Yarvin, ele tava no congresso, ele tava falando no... Esse cara é o que exatamente? Cara, eu sou o pior cara pra te falar disso, porque eu não entendo isso, eu não sou estudioso desse tipo de coisa, mas ele é um super intelectual da direita gringa e não sei o que lá. Ele é super influente nisso. Ele tava lá no conversando com a gente, e ele falou o seguinte, cara, é impressionante como na história humana, às vezes tem determinadas coisas que são tabu completo. Tabu completo. E de repente um cara faz nossa, é óbvio que tinha que fazer isso. Caramba, é verdade. E ele tava dando exemplo, por exemplo, da operação no Rio. Tabu, os caras fizeram a maior operação, matou um monte de gente, prendeu um monte de gente, e a galera meio que falou, óbvio que tinha que fazer isso, tanto que a aprovação em favela foi mais de 90%. E acabou, velho, você viu algum estardalhaço? Você quer ver outro que eu vou falar aqui também, que ninguém explorou direito, isso aqui porque eu com medo, porque era tabu? Que não foi fim total, mas o fim da Cracolândia em São Paulo do jeito que era. Cara, a Cracolândia em São Paulo, não sei se vocês lembram, era assim, 400 pessoas nessa rua, aí eles tinham que transportar essas pessoas pra lavar, aí Isso. volta pra cá. Aí 2 vezes por dia. Volta pra cá, por favor, pra eu lavar de novo. Lavou, volta pra cá agora. 400 pessoas, cara. Aquilo... Era tipo gado, Cara, né? tem que fazer alguma coisa. Aí um dia fizeram. E meio que a galera evaporou, né, meu? Sei lá, se mandaram cada um pra tua cidade. Sei lá o que fizeram, cara. E a galera, óbvio que tinha que fazer isso. Solucionou o problema? Não. Não solucionou. Mas assim, reduziu, deu uma né? boa aliviada. É. Deu uma boa aliviada. Porra, era o óbvio. Então, novamente, cara, se você pega um cara que tá afim de fazer e tem coragem de não ter rabo preso, principalmente que não tem rabo preso, o cara faz, velho. Faz a parada. O problema é que no Brasil, cara, pra você ganhar uma majoritária, a sua vida política é de rabo presices, né? Você vai prendendo um pouquinho aqui, prendendo com outro. Por isso que o nosso projeto é tão diferenciado, porque a gente realmente conseguiu criar um partido num ambiente absolutamente hostil. E uma coisa que a gente faz, cara, que é diferente é o seguinte, a gente meio que caga pro eleitor. O eleitor quer isso, foda-se o que o eleitor quer. A gente vai vir aqui falar o que a gente quer. E eu vou te convencer de que você tem que querer isso. Pô, é isso. Eu sou influenciador, não sou influenciado. Então, quem tem essa manha de fazer, vai lá e faz. O problema é que os projetos políticos do Brasil, na verdade, são projetos individuais, como eu te falei, e que eles são influenciados pelo eleitor. Tá errado, cara. O eleitor não sabe o que quer, cara. A verdade é essa. É impopular falar isso, mas é verdade. As pessoas não sabiam que elas queriam um iPhone até elas terem um iPhone. As pessoas não sabiam que elas queriam um carro até elas terem um carro. Então, um bom líder... Tem um cara no poder que ele que influencia a população, um bom líder né? é um cara que enxergou na frente. O cara enxergou o iceberg. Irmão, ele tá ali pra isso, né? O iceberg tá ali. Vai bater. Vamos virar. Mas vamos virar. Nós vamos ter que voltar tantos quilômetros. Mas vamos ter que virar. fazer, velho. É a mesma coisa. Alguém vai ter coragem de falar assim, nós temos que fazer uma reforma trabalhista no Brasil, cara. Essa CLT não dá. Alguém tem que falar isso, cara. 70% do PIB em contexto tributário não tá certo. Alguém precisa falar o óbvio, né? E não ter rabo preso, para dar um exemplo. Que não adianta também eu querer vir aqui e falar assim, população, vocês vão sofrer um pouquinho. Não, pera lá. Tudo bem. E o juiz? Você tá tirando do juiz? Porque orçamentariamente isso nem faz sentido. Você fala assim, vamos supor que eu reduzisse o salário dos juízes pela metade hoje. O Brasil ficar rico? Não fica. É uma fagulha no orçamento aquilo. Só que é uma coisa moral. Sim. Eu não posso falar pra você, Sérgio, fazer um sacrifício agora, se o juiz tá tendo 60 dias de férias ganhando 100 pau por mês. Então vamos cortar de todo mundo, pra dar o exemplo. Aí existem outras coisas, por exemplo, que aí já tem um impacto orçamentário, como, por exemplo, emenda parlamentar. É 50 bi por ano, no mínimo. Esse ano agora vai aumentar o próximo. 50 bi, velho. É mais do que o orçamento primário de educação. Pera lá, velho. Eu tô gastando mais com você, sendo um vagabundo e levando emenda pra tua cidade pra falar, olha, reformei uma escola, do que pela educação de fato, tá errado. Exatamente. Então é esse tipo de coisa, cara. Entendi. Aí. E o outro papo